O planejamento perfeito para vendas telecom no porta a porta. Muito bem-vindo a mais esse vídeo dessa série, a série 2x VT PAP 30. Uma série onde eu ajudo gestores e empresários a venderem 2 vezes mais no telecom porta a porta, dentro do mês, dentro de 30 dias. Então nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre planejamento. Tem muita gente que não se planeja para ir vender no porta a porta, acha que por ser uma venda ativa é só ir lá bater, vender e pronto, acabou. Então se você é gestor empresário, preste atenção nesse planejamento. Se você é vendedor, também vai servir para você, que mesmo que você não seja cobrado disso aqui, eu quero que você se planeje também. Faça o planejamento, porque eu tenho certeza que isso vai aumentar as suas vendas, beleza? E o porquê o planejamento é tão importante nas vendas porta a porta de serviço telecom? Não só nas vendas porta a porta, qualquer tipo de venda, o planejamento ele é importante porque é uma tarefa de gestão, de administração, que é relacionado com o preparo, a organização e estruturação do seu objetivo, que é fazer venda no porta a porta. Então, sem um planejamento adequado, dificilmente você consegue principalmente escalar. Resultado, às vezes você até consegue sem planejar, mas se você quer escalar, se você quer aumentar suas vendas, hoje você vende quanto? Me fala aí, você faz 10, 20, 30 no mês, 50 vendas no mês, 100, 200? Se você quiser dobrar, você tem que planejar, porque aí você vai ter mais clareza no que você está fazendo, no que você tem que fazer no seu dia a dia. Então, o planejamento é a principal função no planejamento é você entender realmente, né? Você organizar para você entender, para conseguir aumentar as suas vendas, conseguir escalar aí seus objetivos. Consequência de não ter um bom planejamento é você vender menos. Então, principalmente é isso. Porque você não vai conhecer o seu público, você não vai entender a fundo, né, aquela rota que você vai fazer. Então, você não vai conseguir estabelecer as estratégias que seja de fato eficiente para conquistar e fidelizar aqueles clientes que você está abordando. Então a empresa não consegue ter um planejamento, não consegue entender com clareza sobre o perfil até mesmo do seu time. Então o gestor que não consegue fazer um bom planejamento, ele não consegue nem conhecer o seu time, conhecer os seus vendedores. Então além disso, o colaborador tende a ficar mais satisfeito com empresas que têm metas e processos bem estabelecidos, que tem um fluxo de trabalho bem organizado. Então, se você é gestor, que você perde com frequência vendedores, às vezes a única coisa que está faltando aí é o planejamento, é estruturar tudo direitinho, estruturar o processo, porque aí a pessoa se sente mais confortável, ele sabe o que ele tem que fazer. Quando não tem planejamento, quando não tem processo, aí a pessoa se sente perdida e acaba se desinteressando do trabalho. Então você que é vendedor, você já se sentiu desinteressado por aquela vaga? Você já sentiu às vezes desmotivado mesmo? Às vezes está faltando para você o planejamento. Então, só fazer o planejamento que você consegue mais engajamento no negócio e principalmente mais chances de estar vendendo. Talvez a principal dica que eu posso dar no planejamento das vendas porta a porta de serviço telecom é planejar e seguir aquele planejamento. Quem está no porta a porta, quem está na rua, a equipe de vendas porta a porta, o vendedor, ele tende muito a mudar o planejamento, não seguir o planejamento, né? Às vezes não tem, quando tem acaba não seguindo. Tem muito aquele negócio de ser sentido, de pensar, de ir em outro lugar, beleza, às vezes dá certo, às vezes o fim do negócio do vendedor vale muito a pena, mas eu sempre oriento e insisto que é melhor planejar do que sair na doideirada, porque aí você consegue entender realmente o que você vai fazer. Então, planejar e seguir a risca, porque senão você fica de galho em galho, você acaba perdendo muito tempo indo de uma rota para outra, e vai para outra rua, vai para outro bairro e perde tempo andando, e no final não conseguiu abordar ninguém, não falou com ninguém, a equipe não falou com ninguém, o vendedor não falou com ninguém, ou falou com muito poucas pessoas, e aí a produtividade vai de ralo. Você acaba perdendo toda a produtividade do dia, porque passou mais tempo andando do que abordando de fato. E eu estou cansado de ver vendedor que às vezes
chega até contando vantagem. Nossa, hoje eu andei 15 quilômetros, hoje eu andei 10, hoje eu fui lá em tal lugar e fui no outro. E isso não é vantagem. Não é vantagem você andar muito. Porta a porta, andar muito, pode ser sim um sinal de que está trabalhando muito, desde que você abordou muito também. Mas o que importa é o número de pessoas que você está abordando, oferecendo e vendendo. Principalmente vendendo, lógico. Vendendo. Não andar por andar, de ir para um bar, ir para o outro. Isso aí não significa que está sendo feito um bom trabalho, tá? Então, o planejamento tem que ser feito de qual rota, qual região vai ser trabalhada, levando em consideração a movimentação das pessoas naquele local, para saber o número de pessoas potenciais que você vai poder abordar durante aquela rota. O número de residências, o número de comércio, se é mais residencial ou mais comercial, porque você tem que planejar também, né, o script de abordagem. Se tem edifício, condomínio, porque aí você sabe que você vai ter que abordar não a pessoa diretamente, mas aí você vai ter que abordar o porteiro ou o síndico, falar com aquela pessoa ali para depois conseguir falar com os clientes. Então, aí também tem que ter um script bem desenhado, bem planejado. Então, você deve também tentar identificar o poder aquisitivo da região que você vai abordar para direcionar os produtos de acordo com aqueles clientes. E aí uma coisa que você tem que entender, e eu demorei muito para entender isso, é que por mais que o vendedor seja bom, por mais que você, vendedor, seja bom, seja experiente, quando você inicia o dia planejado e com um alinhamento do script, palavra por palavra, de como se postar, como se portar, postura, fisionomia, tonalidade de voz, de acordo com o público que você vai atender, você consegue mais produtividade. Porque quando você está no dia a dia, o vendedor pode ter 10 anos de experiência, ser o melhor vendedor, mas ele cai na rotina da mesma forma. Está no dia a dia ali, ele cai na rotina. Mas quando você planeja, não. Você para pensar, faz o vendedor pensar. Olha, hoje nós vamos atuar numa área que é de condomínio. Então, o seu script vai ser assim. Aí você detalha o script. Abordou o porteiro, conversa com o porteiro dessa forma. Né? Oferece um brinde, oferece alguma coisa, o porteiro ele faz uma amizade com o porteiro. Oferece uma remuneração para o porteiro te indicar. Enfim, aí é com você. Mas o importante é você desenhar o que aquele vendedor vai falar naquele dia daquela abordagem. Ó, vai ser mais comercial, então você vai fazer dessa e dessa forma. Então o vendedor pode estar cansado de saber disso, mas se ele está na rotina ali, ó, ele está falando residencial. Aí você joga ele numa área que é mais comercial. O que vai acontecer? Ele vai estar naquela rotina. E é por isso que às vezes o vendedor tem aquela sensação que, não, eu gosto mais é dessa área aqui, ó, porque é essa aqui que é a minha área. Mas não é, às vezes só falta o quê? O planejamento, o alinhamento. Então, isso aí é muito importante. Outra coisa é, estabeleça uma meta de visitas de abordagem para ser feita naquele dia. Então, planeje como você vai atingir essa meta de acordo com a região, né, que você vai atuar. Então, o planejamento de metas é muito importante, mas geralmente as pessoas planejam só, né, as vendas daquele dia. E esse planejamento de abordagem é importante porque ele vai direcionar mesmo o seu trabalho para que você consiga chegar no que você realmente quer, que obviamente é a venda do dia, né? A venda ali através do porta a porta. Então, você tem que dominar realmente a área que você trabalhar e seguir à risca aquele planejamento para que você até consiga medir se foi um bom planejamento ou não, se deu resultado ou não. Então, não disperse para outra rota, para outro lugar, de qualquer jeito. Tem gente que desespera no meio do dia, nossa, eu já abordei aqui, não consegui nada, não fechei venda, eu tenho que sair daqui para outro lugar, e isso acaba piorando. Em vez de melhorar, você piora a situação. Então o foco na rota é muito eficiente para que você tenha sucesso nas suas vendas. Tempo é dinheiro, então não desperdice o seu dinheiro, não desperdice o seu tempo. O planejamento de tempo é um dos principais planejamentos que nós temos que fazer para atuar da melhor forma possível no porta a porta.
em vender serviço de telecom. Então, um bom planejamento ele leva aí a periodicidade que já foi feito rota naquele determinado local. Então, se eu fiz rota, se eu tenho duas rotas para ir, duas rotas para escolher. Uma eu fiz na semana passada, o outro tem 2 meses que eu fiz. Então, eu vou escolher ali aquela que tem mais tempo que eu não fui, porque aí eu consigo ir alternando. Então, você tem que ir alternando, né? Então, esse é um grande fator. Tem vários outros que você leva em consideração para escolher a rota, mas esse é um grande fator. E aí a gente tem que planejar realmente o tempo, de quanto em quanto tempo que eu vou naquela rota. Com a rota trabalhada massivamente, toda semana, todo dia você está ali, por mais que tenha aquelas rotas que você fala, nossa, aquela rota ali é aquela que eu vendo, aquela que eu gosto de fazer. Mas se você não tiver um planejamento de tempo para fazer aquela rota, vai ficar massivo. Os clientes vão te ver ali todo dia. E aí fica aquele negócio, quando tem muita oferta, a demanda é baixa. Então o cliente não vai dar valor àquela abordagem da equipe. Porque está sempre ali, está todo dia ali. Então você está abordando todo dia, fica chato. Então você tem que fazer um planejamento de tempo para abordar naquela rota. O tempo disponível para realizar as abordagens, as visitas, o tempo de deslocamento entre uma rota e uma outra, principalmente para fazer visita, retorno. Tem vendedor que às vezes, se você não planejar o tempo dele e o vendedor não se planejar, ele fica o dia inteiro por conta para fazer uma visita, um retorno, porque aí ele vai para um bairro no início da cidade e aí o retorno dele é lá no outro bairro no final, aí ele fica por conta daquilo, ele não aborda no dia, não planta, porque ele fica só esperando aquele retorno, fica por conta daquilo, fica ali o dia inteiro para fazer aquele retorno. O pior é que às vezes nem fecha, aí nem se concretiza a venda, mas ele investiu todo o tempo dele naquilo ali. Então, nós temos que fazer esse planejamento. O tempo de espera para ser atendido em cada retorno, em cada visita, a duração de cada visita, e a partir dessas informações nós podemos definir o melhor tempo para ir a melhor rota. Então, a gente tem sempre que separar. O ideal mesmo é separar o tempo para fazer os retornos. Então, vamos tentar organizar sempre o retorno dentro do determinado período. Vou fazer, eu tenho muito retorno para fazer, vou marcar tudo para a parte da tarde, que aí eu faço retorno, faço a visita, tudo que eu tenho que fazer, ou para a parte da manhã. E a gente também tem que separar aquele tempo que a gente faz as ligações. Porque se a gente, nós temos várias coisas para fazer, às vezes nós fazemos uma ligação para fazer um retorno, fechamento, né? Temos todo dia que abordar, então só colhe quem planta. Então todo dia tem que plantar. O que é plantar? É fazer as abordagens, escolher novos potenciais clientes. E aí outras tarefas também, às vezes está um pós-venda, alguma coisa, só que nós temos que organizar. Tipo, de 8 horas até às 10 horas eu vou focar só em fazer a ligação, só em fazer o agendamento das minhas visitas, em confirmar as minhas visitas agendadas, confirmar meu retorno. Então, desse horário até meio-dia, meio-dia e meia, aí eu vou focar em abordar, em plantar para me colher. Para o almoço, depois do almoço eu vou fazer esses retornos aqui, todos esses retornos. Fiz esses retornos, aí eu volto para a abordagem. Então faz esse planejamento no dia para não ficar, agora estou abordando aqui, lembrei, agora tem que fazer um retorno, eu tenho que ligar. Por quê? Às vezes você esquece também o retorno que tem que fazer, não liga para o cliente que você marcou, não volta na casa do cliente que foi marcado, e aí tudo por falta de planejamento, a gente perde a produtividade, perde o time do negócio e perde, consequentemente, perde dinheiro. O vendedor com a rotina bem planejada vende por 2. Então, é seu papel como gestor definir a rotina, planejar realmente. Então, estabeleça os objetivos e metas, faça o planejamento de cada objetivo dos vendedores, das metas para atingir esse objetivo, né? Então defina as estratégias, passa o planejamento, a nossa rota vai ser essa, o nosso script é esse, então nós vamos trabalhar desse a desse horário, se precisar de um horário alternativo, faça o planejamento, olha, estou avisando vocês com antecedência, então vamos precisar trabalhar no horário alternativo, então faça todo esse planejamento, deixe claro. Crie uma lista de ações,
Então, façam uma lista mesmo de quais são as ações que vocês vão tomar para atingir aquela meta. Você vai fazer uma ação de venda, você vai montar um stand, você vai fazer um porta a porta mais agressivo em tal área. Então, tudo isso tem que listar, tem que estar planejado. Considere cada problema que você tem que resolver, né, no dia a dia para conseguir atingir determinado número de vendas, ou no pós-venda, o problema que deu, que você tem que ir lá resolver com o cliente. Então, considere cada desses obstáculos e já separe um tempo para isso. Por exemplo, às vezes você sabe que determinada região ali teve, sei lá, uma queda de energia do poste, e aí ficou várias pessoas sem o serviço ali naquele momento, e aí você, preocupado em dar um pós-venda e não perder aquele cliente, você sabe que tem que dar o retorno. Então já faça o planejamento ali com o pessoal. Nós temos cada um 10 clientes aí para fazer o retorno ali naquela área, para dar um pós-venda, para explicar o que aconteceu e segurar o cliente, para diminuir a insatisfação dele. Então faça um planejamento também ali, determine o tempo que vai ser utilizado para fazer aquele pós-venda, para fazer aquele retorno, para resolver aquele problema. Então isso é um exemplo. E vista o tempo, então faça o planejamento do investimento de tempo também para desenvolvimento aí das estratégias, desenvolvimento pessoal do cada vendedor. Então tem gente que investe tempo e perde tempo em várias coisas, mas não tira ali 10, 15, 20 minutinhos do dia para estudar uma estratégia de venda, para estudar algo que vai edificar a vida ali do vendedor, vai fazer com que ele tenha mais engajamento com a equipe, tenha mais engajamento com a empresa. Então, tem que ser investido esse tempo também para isso. Planeje suas metas para alcançar o seu objetivo. Então, você coloca o objetivo no mês, atingimento em número de vendas, em receita. Então, através disso, a gente tem que definir as nossas metas, né? Então, coloque o do mês como objetivo. Nosso objetivo é o quê? É fazer 10 mil de receita, é fazer 100 vendas. Então, esse é o objetivo. E aí, através disso, nós vamos descrever mesmo o progresso para chegar até esse objetivo. E aí, nós vamos colocar as demais metas, que aí a gente vai medindo se a gente está no caminho certo ou não. Aí você coloca a sua meta de abordagem, a meta de interesse gerado por dia, por semana, né? E a meta de vendas fechadas. Então, sempre considere que na hora de definir um objetivo, fazer o planejamento desse objetivo, que a sua equipe, que o seu vendedor é realmente capaz de entregar. Porque se você coloca um objetivo inalcançável, às vezes você dá aquela injeção de motivação, nós vamos fazer, mas você mesmo sabe lá no fundo que tá distante, não é assim, não vai entregar. Então isso gera um desengajamento aí a médio e longo prazo e desmotivação mesmo. Então tem que conferir se dentro dos prazos que você definiu vai ser realmente capaz a sua equipe vai ser capaz de entregar aqueles objetivos. Então, desenvolva metas adequadas para a sua estrutura, o que você tem aí de equipe de vendas para os seus vendedores. Também é bom analisar o número de vendas fechadas em relação à quantidade de clientes em potencial, porque aí nós vamos saber se os vendedores estão entregando potencial máximo, se eles podem ser mais eficientes, a gente consegue aumentar o número de vendas. Então, você tem lá uma capacidade de atender 500 clientes. Quantos clientes nós vendemos ali? Foram 10, foram 20? Então a gente consegue aumentar em muito número aí. Mas se tem capacidade de atender 100, já atendeu 90, então não adianta também você colocar uma meta de 200 clientes, que a gente só consegue atender mais 10. Então parece ser coisa simples, mas acontece esse tipo de erro. Então a gente tem que analisar e fazer esse planejamento. E aí nós temos que, em cima desse planejamento, a gente pode fazer os incentivos, capacitar mais, se for necessário, para atingir
aquele planejamento, daquele objetivo, né? Um incentivo para dar uma alavancada nas vendas, mas aí nós fazemos incentivo. O pior erro é você fazer incentivo sem a visão de atingir o objetivo. Então, se for um incentivo de venda, seja pagar uma premiação a mais, seja qualquer incentivo, algo a mais que o vendedor vai receber para estar atingindo aquele objetivo. Você tem que ter, né, aonde você quer chegar. Eu estou fazendo esse incentivo aqui para me acelerar em 50% o resultado, em 30%, em 10%. Eu vou sair daqui desse número para esse número aqui. Esse é o meu objetivo. Então a gente tem que planejar os objetivos e as metas para tudo que a gente vai fazer. Para você que quer atingir esses objetivos, você já fez o planejamento dos objetivos, eu quero te ajudar com as perguntas que você deve se fazer para você entender se você realmente planejou suas metas. Você entender quais são os planejamentos, quais são as metas que você tem que correr atrás. Então a primeira pergunta é: quanto você precisa ou deseja faturar? Então, quanto que você tem que faturar? Eu quero faturar tanto. E aí você vai se perguntar: para me faturar tanto, quanto que eu tenho que vender? Quanto que a minha equipe tem que vender? E aí você pode se perguntar: qual a diferença entre o número que você quer alcançar e onde você está agora? Então, eu quero alcançar 200 mil de faturamento. Agora eu estou na média de 50 mil de faturamento. Então, aí você vai pensar, de onde, né, qual a diferença de 50% para 200, ou seja, 150 de faturamento? Quais atividades que você precisa escalar para conseguir melhorar os resultados no tempo em que você precisa, seja em curto, médio ou longo prazo? Então, você vai colocar as atividades. É mais abordagem que eu tenho que fazer, estou abordando bem, mas eu preciso gerar mais interesse. Os clientes estão muito desinteressados, que aí você vai conseguir identificar se é a abordagem do vendedor que tem que melhorar, se é a oferta naquela determinada região que o concorrente está mais agressivo, né? Fechamento de vendas que eu preciso melhorar. Estou tendo muito potenciais clientes, pessoas interessadas, mas precisa melhorar aí no fechamento de vendas, a equipe não está convertendo, não está fechando bem. E aí você tem que definir, né, planejar mesmo as metas das atividades que você precisa escalar. E você deve se perguntar também: quais ferramentas poderiam aumentar a eficácia do que você está fazendo? E aí você vai fazer um planejamento para identificar quais são essas ferramentas, ou quais o desafio que seu time precisa aí, superar para melhorar o processo, para melhorar, seja a abordagem, seja no fechamento. Então, o que está impedindo de melhorar? Você precisa ter um treinador de fora? Você precisa fazer um treinamento diferente? Então, faz o planejamento para você conseguir atingir, né, aumentar as suas vendas, se esse for o seu objetivo, aumentar o faturamento. Então, em cima de um objetivo que você traçar, você deve fazer essas perguntas aí para definir as suas metas até o atingimento desse objetivo. E aí, para finalizar aí, um bom planejamento, né, o que mais nós temos que planejar no dia a dia? Porque ainda mais nesse trabalho de porta a porta, né? A gente às vezes não deixa o planejamento de lado, deixa as coisas acontecer naturalmente, né? Faz um treinamento ali e bora para a rua. Então, ainda mais com a visão de gestor, se você é gestor mesmo, né? Empresário, você tem que fazer esse planejamento. E aí, o último planejamento que eu acho necessário você fazer, na verdade não é nem bem um planejamento, é reconhecimento mesmo dos possíveis contratempos ou dos seus pontos fracos, que você tem que identificar aí, que pode ser um empecilho, uma barreira para você atingir o seu objetivo, o resultado que você quer. Então, você identifica, né, os seus pontos fracos, como por exemplo a falta de recurso ou não recurso suficiente. O que isso pode gerar de problema? E se esse problema acontecer, o que você vai fazer, né? Então, às vezes, você não tem recurso, sei lá, para fazer um incentivo de vendas, né? Você não tem essa verba disponível, não tem esse recurso disponível. Isso pode gerar
é uma desmotivação no vendedor lá na frente, no fim do mês, não sei. E aí você tem que fazer esse planejamento, né? Você tem que entender, como, por exemplo, que um concorrente vai lançar uma oferta mais agressiva. Qual que é o problema que isso vai causar? Qual o contratempo que isso vai causar? Para você atingir o seu objetivo, você falou. E aí você tem que planejar. O que eu vou fazer? Você tem a capacidade de mudar a sua oferta? Ótimo. Bater de frente? Não, você não tem capacidade de mudar a sua oferta? Então, o que nós temos que fazer? Um planejamento de argumento? O que nós vamos argumentar para segurar aqueles clientes ou para continuar vendendo naquela área, para isso não afetar? Então, isso tem que ter, você tem que ter notado isso. Você tem que ter desenhado isso, né? Fazer esse planejamento. Então, por exemplo, tem um provedor local aqui na região que ele sempre busca o menor preço. Às vezes ele prefere perder dinheiro do que ter uma oferta menos agressiva do que os concorrentes, né? Uma coisa assim até meio sem lógica, mas acontece. E aí a gente já sabe que na Black Friday ou qualquer data comemorativa, aquele provedor vai fazer uma oferta mais agressiva. Ele busca no mercado, tem uma oferta de tanto, de 99, vou fazer então 85. Tem de 85, vou fazer de 79. Então sempre vai querer buscar o menor preço. E aí, para não virar só aquela briga de preço, correr de preço, cada um abaixando, o outro tentando abaixar, nós temos que fazer o planejamento do que? Do argumento em cima daquilo ali, entendeu? Porque preço manda muito, sim, mas o argumento, mostrar outros benefícios, a gente consegue bater de frente, né? A gente consegue pelo menos argumentar. Então esse é um planejamento, se determinado data chegar esse concorrente X fazer um preço menor, o que nós vamos argumentar? Nós vamos argumentar isso, isso e isso. Então já está planejado, às vezes você não passa isso para a equipe, para o vendedor, mas você, gestor, já tem que ter isso. Porque se acontecer, você já tem pronto o que você vai fazer, você já tem tudo planejado, já tem tudo desenhado. Então eu acho que esse é um resumo geral aí de tudo que você pode planejar, o porquê é importante o planejamento, e de tudo que você tem que deixar realmente alinhado aí no seu negócio, para que você consiga ter realmente um resultado crescente aí, aumentar o seu resultado nas vendas porta a porta de serviço telecom.